Bom, e vamos direto a Brasília, porque depois de uma intensa negociação nesta sexta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que altera a tributação de incentivos fiscais concedidos pelos estados às empresas. Com a aprovação da chamada MP das subvenções, por 335 votos a 56, o governo espera arrecadar 35 bilhões de reais em 2024. O potencial de arrecadação é inferior ao planejado pela equipe econômica do ministro Fernando Haddad. O Ministério da Fazenda projetava um ganho de mais de 45 bilhões de reais para o ano que vem. Entre as modificações na proposta original, foi incluído no texto um parcelamento especial de até 80% para a quitação de passivos por empresas impactadas pela medida. Inicialmente, o governo pretendia cobrar 100% dos impostos que não foram pagos nos últimos anos. Carlo Cauti explica para a gente, aí a Câmara aprovou essa MP das subvenções, MP do ICMS, né, que é o Imposto Estadual, que seria aí a principal medida de Fernando Haddad para tentar elevar as receitas para 2024, que a gente sabe que ele está desesperado para tentar zerar o déficit no ano que vem. A expectativa do governo é arrecadar 35 bilhões de reais. É isso mesmo, Carlos? Vai conseguir com essa aprovação aí da MP? Obviamente não, né, Paula? A gente já sabe que, empiricamente, o governo já tentou, em outros momentos, entuchar impostos novos para cima dos brasileiros via medidas provisórias, o que, por si só, é um escárnio para a democracia. Imposto não se cria via medida provisória, se passa por um projeto de lei. Por si só, essa ofensa à liturgia democrática deveria ser razão de que deputados e senadores se levantassem nos seus assentos e gritassem por um governo cada vez mais autoritário. Onde já se viu que imposto é criado por medida provisória? Revoluções foram feitas por isso. A Revolução Inglesa, a Revolução Americana foi feita contra os ingleses, contra os impostos desta forma, né? Contra os decretos reais que criavam impostos, e impostos só podem ser criados pelo Congresso, né? Mesma coisa a Revolução Inglesa. Então, assim, a limitação do poder do rei justamente pelo parlamento. Mas aqui é Brasil, evidentemente, a nossa democracia tem mais de 30 anos, mas ainda é jovem demais para essas questões. Mas voltando à sua pergunta, Paula, o governo queria 45 bi, depois percebeu que não dava, então desceu para 35 bilhões. Vai arrecadar, se tiver muita sorte, 1/10 disso. Porque se a gente pegar outros decretos, de novo, outros absurdos jurídicos, até éticos e legais que foram, e econômicos também, que foram criados por esse governo, como outra MP que no começo do ano criou o imposto para a exportação de petróleo bruto, o governo esperava arrecadar também cerca de 28, 29 bilhões de reais. Em agosto, quando essa MP caducou, porque o Congresso não a votou, não a transformou em lei, no final arrecadaram 3 bilhões, ou seja, 1/10 quase disso. Ou seja, o governo está tentando desesperadamente, porque essa é a palavra, desesperadamente arrecadar o quanto mais possível, porque sabe que ano que vem será um ano desastroso para as contas públicas, tenta de todas as formas, por exemplo, com imposto sobre as apostas, imposto sobre offshores, agora impostos até sobre incentivo tributário, e não vai conseguir. Tentaram também criar impostos sobre juros sobre capital próprio, mas evidentemente a Faria Lima disse por aqui não, porque senão muitas empresas vão parar de distribuir seus proventos. Agora, só para a gente também lembrar para o nosso público, que já falamos isso aqui na Revista Oeste, 6 meses atrás, a gente pode até ver uma matéria que eu mesmo escrevi, mais impostos à vista, do dia 23 de junho de 2023, porque o principal, a gente estava falando na época do arcabouço fiscal, a conta não fecha, não fechava na época, não fecha hoje e não vai fechar também nos próximos anos. Então, preparem os seus bolsos, porque vai vir sim mais impostos, vão vir mais impostos. E para quem quiser saber mais do que está acontecendo no Brasil, assine a Revista Oeste, porque aqui a gente, diferente de outros veículos, não temos medo de contar, de relatar o que está acontecendo e o que vai vir também. Porque, no meu caso, como repórter de economia, os números não mentem. Contra números não há argumentos. Então, quando a conta pública não fecha, a gente fala que ela não fecha e já prepara
o nosso público, nossos assinantes, a ter, infelizmente, que enfrentar mais impostos. Então, assine a Oeste para ficar de vez e, de fato, muito bem informado sobre aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Maravilha. Piotr, vamos falar um pouquinho mais dessa medida provisória e das subvenções ou do ICMS, para tentar explicar para quem está nos acompanhando na prática o que isso significa. É uma perda de um benefício fiscal para as empresas em relação ao ICMS, ou seja, isso pode gerar aumento de preço lá na frente, porque claro que a empresa, se perde um benefício, vai colocar no preço de alguma forma, né? Era o cálculo do ICMS que as empresas colocavam, alguns outros impostos colocavam todos na mesma conta. Agora o governo foi lá e disse, não, isso cabe, isso não cabe. É óbvio que isso mexe na conta das empresas, esse assunto vai ser judicializado, não vai ficar só nessa decisão do Congresso Nacional. Esse é um assunto que já está dentro do Supremo Tribunal Federal e lá o governo estava perdendo, teve posições claras de ministros em relação à manutenção, está tentando via Congresso Nacional, ou seja, vai ser judicializado e aí a gente aumenta o tom e aumenta a temperatura da insegurança jurídica no Brasil. E por que isso está acontecendo? Porque este governo só tem medidas para aumentar a arrecadação. A única coisa, o ministro Fernando Haddad da Fazenda, ontem eu fiz menção a ele aqui, é o arrecadador-geral da República. Não há nenhuma medida para incentivar a economia, para desburocratizar a economia, muito pelo contrário, são todas medidas que o governo tomou desde o começo do ano para piorar o ambiente jurídico no país, para piorar o ambiente de negócio do país e gerar, como eu disse, insegurança jurídica, a começar, por exemplo, do saneamento, uma lei que já tinha sido aprovada, estabilizada lá no Congresso Nacional, vai lá o governo quer mexer na lei do saneamento, teve que o Congresso reagir novamente. As declarações do Lula em relação ao presidente do Banco Central, que ele chamava de um cidadão sem a capacidade de dar nome ao presidente do Banco Central, que sim, tem autonomia também pela Constituição Federal. Todas essas questões só criam um ambiente jurídico ruim, a ponto de até setembro, para se ter uma ideia, houve uma queda de 40% no investimento direto no Brasil. Se eu tenho menor investimento, essas empresas obviamente não estão seguras para investir, menor investimento gera menos crescimento por parte dessas empresas, que é o que se chama de imposto bom. Crescimento maior, como os impostos são todos alíquotas percentuais, você arrecada mais. Se a economia cresce, você vai arrecadar mais. O governo está raspando o tacho do cidadão, das empresas, de tudo para pagar um governo que é perdulário, mas sempre foi perdulário. Essa é a lógica do PT, sempre foi, com uma exceção muito pequena no começo do governo Lula, o primeiro governo lá em 2003, porque a cabeça não era dele, a cabeça era do Palocci, que sim, esse sim foi depois premiado como melhor economista, embora não fosse economista, mas tinha razões para mostrar. Hoje Palocci é quase demonizado, ou aliás, é demonizado dentro do PT, mas foi o responsável pela política econômica exitosa, uma manutenção e até com, digamos, de forma mais dura, da política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. A conta do governo brasileiro não fecha porque ele não para de aumentar o gasto. E não existe recuperação da economia com o governo gastando cada vez mais, sem que esse gasto se traduza em crescimento econômico. Quando se traduz, não é sustentável, porque o poder público tem limite para investir. Neste caso, nem isso o governo está conseguindo fazer.